Você já se imaginou viver em um país onde realmente tudo funciona, onde você trabalha, recebe o seu salário e consegue pagar todas as contas e ainda sobra? Eu tô vivendo aqui na Suíça há 10 meses e eu vou te contar 7 pontos positivos de se viver aqui nesse país maravilhoso. Então fica comigo até o final. E o primeiro ponto que é super positivo aqui na Suíça é a segurança, com certeza. De acordo com o Índice Global de Paz, a Suíça está entre os 10 países mais seguros do mundo. Isso a gente sente no primeiro segundo que a gente coloca o pé nesse país. A segurança, principalmente eu, nos primeiros meses, comecei a trabalhar de manhã, saía bem cedo de casa, 5 e pouca da manhã, porque eu pegava no Hotel Interlaken às 7. E eu moro aqui na cidade de Thun. Então, quando eu saía bem cedinho de casa e aos domingos que não tinha o ônibus, tinha que caminhar até a estação de Thun, mais ou menos 20 minutinhos a pé. Por mais que tenha baladas às 5 horas da manhã, já vi várias pessoas bêbadas, ninguém te faz nada. Tanto de manhã como à noite já andei praticamente todos os dias sozinha. O sentimento de segurança eu nunca tive em lugar nenhum do mundo. Mesmo na Irlanda, né, como eu já disse em outro vídeo, vou deixar aqui na descrição. Eu vivia na Irlanda, vivi por 2 anos e meio. E esse sentimento de insegurança da Irlanda foi um dos motivos que nos fizeram buscar outro país mais tranquilo. A gente pensou principalmente por causa dos nossos futuros filhos. E a gente viu que, pelo menos em Dublin, né, não estava da maneira que a gente pensava e da maneira que a gente busca. Fora a quantidade de cidades ainda na Suíça, né, principalmente as cidades médias e pequenas, que você vê assim pertences, bens de pessoas sem nenhum cuidado, sem nenhuma vigilância. Aqui na minha cidade mesmo, Thun, que é uma cidade mediana, né, para a Suíça, tem 50 mil habitantes, eu já vi várias bicicletas sem cadeado aí no centro da cidade. Então isso é fenomenal e isso aumenta muito a qualidade de vida na minha visão. E o segundo ponto, eu cresci no Rio de Janeiro, numa cidade que nunca teve tanta natureza, um lugar que foi muito desmatado, na verdade. Então eu não sabia dessa importância da natureza para minha vida. E aqui na Suíça, principalmente, eu tô vendo o quanto de diferença que faz. Eu saio do trabalho um pouco estressada, passo ao lado do rio, né, um rio cristalino aí em Interlaken, ou somente de olhar para as montanhas, a diferença que faz no meu humor, na minha vida. E constantemente a gente tem acesso a lugares como esses. E o legal aqui na Suíça é que em vários pontos do país você tem acesso fácil a uma natureza fenomenal, onde você consegue acessar por trem, você não necessariamente precisa ter um carro, você tem trilhas bem estruturadas, bem sinalizadas, onde você pode acessar lugares como, por exemplo, o Eixinensi. O mismo acá, perto de casa, que tem así o río cheio de árvores. Aqui a gente está caminhando Sim, a 4 sim, minutos de 4 minutos de casa e a casa. gente tem esse lugar que é fenomenal. Tem até essa escadinha aqui, ó. E eu já vi uma galera aqui, como vocês podem ver, tem um menino passando agora. E a galera se senta aqui, se encontra. Ah, está muito mais relaxado. Sim, aí Você sai você... caminhar depois de trabalhar, em contato com a natureza. É muito bom. É. E eu notei que isso fez muita diferença na minha vida. Eu sei que é um fator-chave que eu preciso daqui pra frente e a Suíça tem muito disso. Todo lugar que a gente vai tem alguma coisa linda pra gente olhar e se encantar. E continuando aqui nesse ponto que tá lindo e tá com uma boa iluminação. Continuando o terceiro ponto, assim como falei no ponto anterior, você ter acesso a trilhas magníficas. O transporte público aqui na Suíça, você tem acesso a cidades, a vilarejos, por exemplo, Jungfraujoch, que é o ponto mais alto da Europa. A Suíça focou muito na infraestrutura do transporte e você vê isso, a eficiência, a pontualidade, a limpeza. Claro que, principalmente agora no verão, onde tem muito turista, a gente nota Uma diferença. uma diferença na limpeza. Até eu postei uns stories
mês passado, já se via lixo no chão do trem, mas no inverno, onde tem menos turismo, onde é mais suíço usando mesmo, você nota que isso se mantém, sabe? Essa limpeza se É. mantém Mas, e sabe, lo más importante, acho, que es como toda ciudad del mundo también, que una ciudad del mundo puede ser muy turística. Lo que importa realmente es que hay personas que trabajan de limpieza. Entonces, por más que el turista jogue lixo en el chão y todo eso, hay personas que limpian eso. Entonces, en todo el mundo va a pasar que turista, persona va a jogar fora lixo en el chão o no sé, en el tren, en la rua. Mas se a pessoa depois limpa, é melhor, né? E o que tem também no transporte público na Suíça é que, al estar tão bem conectado a todo o país, permite ter um desenvolvimento muito melhor, porque você pode chegar a qualquer ponto na Suíça. Mesmo o transporte de carga chega a qualquer parte de Suíça. Então, isso tem um desenvolvimento muito bom, porque toda a cidade tem conexão, pode ir a, no sé, turista, pasar un día entero en esa ciudad. Esa ciudad tem café, tem hotéis, tem muita coisa para fazer. Então, aí o desenvolvimento financeiro também é importante, né, no país. e isso te dá uma liberdade, assim, gigantesca, porque a gente pode escolher hoje não ter um carro, porque É. a Suíça é muito bem conectada por trem em todo o país, sabe? Hasta es Então, melhor usar transporte público que el carro, porque no pega tráfico. então, isso que acontece, muitos suíços, na verdade, escolhem ir ao trabalho de trem, mesmo tendo um carro, Uhum. porque muitas vezes para evitar o trânsito, porque querendo ou não, é uma responsabilidade você dirigir, né? Aquilo ali, por mais que você esteja habituado, acaba te estressando um pouco. Então, melhora muito a nossa qualidade de vida quando a gente tem um transporte eficiente, pontual. Isso mudou muito a nossa vida aqui na Suíça, para falar a verdade. É. Principalmente, por exemplo, se você precisa ir a uma entrevista de emprego, e aí você tem certeza que vai chegar na hora exata, sabe? No Brasil eu tinha que sair, por exemplo, 1 hora de antecedência do que estava previsto para chegar ao local. E aqui na Suíça eu vejo que horas vai passar o trem, eu pego aquele trem, eu tenho certeza que eu vou estar no lugar, na hora exata. Isso faz muita diferença. Sí, acontece muy poco que atrasa el tren, no sé, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos. Mas a que acontece também é que, por exemplo, se o trem aconteceu algo muito grave que tem que cancelar, eles aí mesmo, na tela de onde você mira o horário do trem, eles mesmos fazem aí, pega esse trem para pegar essa conexão, então vai chegar a esse ponto. É como que brindam soluções também. Sim, verdade, aconteceu isso mesmo. Uhum. De cancelarem um trem, na tela mesmo, eles recomendam você tomar outro trem para continuar a sua viagem. Uhum. E o quarto ponto positivo aqui da Suíça é a educação de qualidade, tanto na criação dos filhos, que eu acho que eles criam de uma maneira excepcional. A gente vê crianças indo sozinhas para a escola. Hoje mesmo a gente foi fazer compras e vimos crianças, não sei, pareciam ter 7 anos andando na rua sozinha. Não tinha nenhum adulto por perto. E isso tá, claro, ligado à segurança, né? Mas também o sistema de ensino suíço é reconhecido em todo o mundo. É um sistema que funciona muito bem, que está estruturado de uma forma diferente. Se vocês tiverem interesse, eu posso até trazer em um próximo vídeo, né? Para esse vídeo não ficar tão longo. Posso explicar como funciona aqui na Suíça. A gente até conheceu uma brasileira de 17 anos lá no Lago Brinks. Ela viu que a gente estava falando espanhol e veio conversar com a gente. E aí eu descobri que ela tinha 17 anos, ela estava sozinha em Brinks, vivendo aí e fazendo como se fosse um estágio ou uma iniciação da vida profissional. E isso eu achei super interessante. Ela já ganhava uma bolsa de 800 e poucos francos, mas ela já estava trabalhando como cuidadora de idosos. Ela já estava aí estudando e geralmente eles fazem isso, eles passam por todas
as áreas do tipo de trabalho que eles escolhem, como por exemplo também trabalhou uma menina comigo no hotel, ela tinha 17 anos também, aprendeu tanto como servir mesa, também passou pela área de housekeeping e também passou pela área da recepção. E aí a pessoa meio que se encontra no que ela gosta mais, também pode testar em outras áreas. Ela não gostou tanto de hospitalidade e vai tentar na área farmacêutica agora. Então, esse incentivo à independência eu vejo de uma forma muito positiva aqui na Suíça. E o quinto ponto foi um dos principais motivos que fez a gente se mudar para a Suíça, na verdade, que são os altos salários e um bom poder de compra. E isso está diretamente ligado, né? Não em todos os países, claro, mas aqui na Suíça sim. Por mais que todo mundo fale que é caro e realmente não é um país barato, principalmente se você olha de fora, se você olha, por exemplo, se você está morando em Portugal, se você está morando no Brasil, se você está morando na Espanha e vê os preços da Suíça, é claro que muitas vezes você não pensa no quanto as pessoas que estão aqui na Suíça ganham, mas você compara, Converte, né? você converte ou você compara com o seu salário ou o salário mínimo do país que você vive. E não é bem assim, né? Mas aqui os salários são bem justos e é claro que depende muito da sua educação financeira, como eu falei no vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição também, mas eu mostrei os salários de muitas profissões. Se você tem interesse em saber quanto se ganha aqui na Suíça, vai lá nesse vídeo depois desse, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito a esclarecer, né, esse assunto. Y se inscribe en el canal también. Ahí de paso. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Cualquier persona que trabaja de cualquier cosa puede vivir medianamente bien, ¿no? Depende, obviamente, de sus gastos. Si você es responsable, dá para salvar, guardar muito dinheiro. E na verdade, para todos os tipos de trabalho mesmo, desde o mais simples de gastronomia, de limpeza, onde você não precisa, né, de uma formação, até os que necessitam uma formação, uma especialização, assim, a diferença salarial é bem grande. Lo que acontece también es que muchas personas que están morando acá en Europa, por ejemplo en España, lo que acontece es que son quizá programadores o trabajan en el área farmacéutica, así, trabajos que en cualquier lugar del mundo son bien pagos, mas cuando olham acá o salário acá na Suíça, eles falam, caraca, pode fazer muita mais diferença que en o país de origen, porque no sé, un programador aquí en la Suiza puede estar ganando 7.000, 8.000, 10.000 francos por mes. Entonces, mantener un costo de vida medianamente bueno, o sea, dar sus gustos, viajar, mas tampoco el otro extremo, ¿no? Puede ahorrar una cantidad de dinero muy grande que yo no sé en qué país del mundo puede acontecer eso. Sim, fora o sistema tributário também, né? É estruturado de uma forma muito inteligente aqui na Suíça. Se você tiver filhos, você tem desconto. E esse sistema tributário suíço pode te ajudar muito a enriquecer se você tiver esse planejamento, né, financeiro a longo prazo. E facilmente você nota que os impostos aqui não são excessivos. Você não precisa trabalhar 5 meses por ano para pagar os impostos, como no Brasil, né? E isso faz muita diferença, mesmo com um trabalho simples, como eu falei, e você consegue viver bem. E outra coisa que acontece também é o poder de compra. Eu acho que acá, por exemplo, a comida do mês, eu acho que não há tanta diferença com Espanha, Portugal, não sei, Itália. Sí, pode acontecer que alguns produtos, por exemplo, a carne, o no sé, o peixe é mais caro, mas depois em nível geral de fazer uma compra mensual, eu não noto muita diferença. E isso que acontece é que, como você está recebendo mais salário, o poder de compra é muito maior. É muito maior. É igual uma amiga que está morando na Espanha hoje me disse que ela está gastando 600 euros para o casal, né, na compra de supermercado do mês. E aqui na Suíça, por mais que eu e Federico a gente tenha uma refeição no trabalho,
Mas a gente come bem, a gente come salada, comemos carne. Eu sei que a carne é polêmica aqui na Suíça, né? Realmente é caro, por isso que a gente tenta sempre focar na promoção e mais em frango, até porque a gente gosta mais de frango também. Sí. Principalmente eu. Mas a gente vê que 600 euros para 2 pessoas, que na Suíça pode ser que seja isso, ou até mais barato. Sí, o puede estar E un tipo poco más assim, caro, mas, mas mas a diferença salarial é é, mais do que o dobro, é, mais quase o triplo, né? sim. Então, esse ponto é muito positivo para nós. Na Irlanda se gana muita grana, é verdade. Mas nós queríamos muita mais diferença salarial para poder salvar mais dinheiro, é a realidade. Então, se você tiver disciplina, presta bem atenção. Se você tiver disciplina, porque eu tenho certeza que vão vir pessoas nos comentários falando que Suíça é super cara e que não dá para se juntar dinheiro. Se você tiver disciplina, você consegue viver muito bem e juntar dinheiro. E não é qualquer dinheiro, né? São francos suíços, uma das moedas mais poderosas do mundo. E essa foi a compra de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Eu vou deixar o preço na tela também. Ó, aqui tem 1,5 kg de macarrão, champignon, coentro, bio, que é orgânico, né? Salada, ó, mais de 1,2 kg de frango, bacon, vinho. Vocês acham que tá caro ou tá barato? Deixa aqui nos comentários. E o sexto ponto que a gente notou desde o primeiro mês, na verdade, e nós gostamos muito, é o respeito ao espaço do próximo e à privacidade. Aqui na Suíça, por exemplo, nós recebemos um e-mail da nossa imobiliária avisando que está tendo muito barulho nos blocos, né? Para reforçar que o silêncio seja respeitado das 10 às 6 da manhã. E na verdade isso é ótimo, principalmente para a gente dormir bem. Foram pouquíssimas vezes, acho que dá para contar no dedo, que eu escutei alguém falando alto, ou que eu escutei uma televisão alta, ou que eu escutei alguém ouvindo alguma música. Sim, mas Assim, quase nunca. praticamente não existe aqui na Suíça. Então, este ponto é muito positivo também, porque não há tanto barulho, não tem como essa contaminação, não sei, acústica, como se fala. Não sei como falar, mas é muito tranquilo, mesmo no transporte público, você não olha a pessoas falando forte, escutando Escutando música música alta. quase nunca, né? Não. Mas se você escuta alguém falando assim por chamada, seguramente latino. Com toda a vez que aconteceu foi isso. Eu mesmo falo com meus pais por videochamada no trem. Eu intento falar bem baixinho, mas, por supuesto, né? Respeitando também a outra pessoa, porque... Claro. E geralmente porque quando o Federico volta do trabalho, o trem tá vazio. tá vazio. Que é bem tarde da noite. Então ele fala tranquilamente com os pais dele. Mas eu sou consciente que eu tenho que ser respeitoso. Principalmente para você que está vindo para a Suíça, para você não ter futuros problemas, né? É ideal você seguir a regra aqui do país, porque o país não vai se moldar à maneira que você viveu no Brasil, viveu em Portugal. Não, sabe? Isso pode dar problema para você, você pode receber multa se você fizer muito barulho em casa. E mais os domingos é o dia de descanso. De descanso, fala, né? Principalmente aos domingos. Principalmente aos domingos. Domingo, isso de fazer um grill, uma barbacoa, um assado, como falamos na Argentina, com música, com amigos, falando forte, é impossível. É impossível. Isso impossível. tem que respeitar muito, porque o domingo é o sagrado. Sim. Por exemplo, no domingo ninguém corta grama para não atrapalhar, né, o descanso dos vizinhos. Tampouco pode jogar lixo fora. Verdade. Reciclagem. É verdade. E a gente não pode descartar, principalmente as garrafas, né? Porque quando a gente joga, como ele é um espaço no chão, você joga a garrafa, faz barulho. Então, você não pode, para não ter essa possibilidade. E, na verdade, a gente está gostando bastante. Nossa. E, claro, para outras pessoas vai ser super entediante. Eu acho que isso é o que mais as pessoas falam para mim, meus redes sociais e essas coisas, que
ah, na Suíça é muito chato porque não pode fazer barulho, não pode fazer isso, blá, blá. E eu falo, e sim, regras do país, tem que respeitar, pronto. Assim como você não gostaria que, não sei, no Brasil, na Argentina, não faz tal coisa, tem que respeitar, é assim. Então, esse é um ponto que, na verdade, pra gente é muito positivo. E o sétimo ponto, que é super positivo aqui na Suíça, é o clima. Por mais que muita gente, principalmente os brasileiros, achem que a Suíça é muito fria, assim como eu conversei com vários no hotel que eu trabalho, e eles, quando vão no inverno ou na meia temporada, né, sempre me perguntaram o que tem para fazer aqui no verão, porque pensam que a Suíça é somente para esquiar, mas na verdade a Suíça, por exemplo, hoje é dia 5 de junho e essa semana tá bem chuvosa, tá bem instável, mas eu tô caminhando assim, tranquila, de regata, de short, e não tá fazendo frio, tá mais ou menos de 20 graus todos os dias. Semana que vem já vai fazer 28 graus. O verão na Suíça é bem quente e a gente aproveita muito, muito mesmo. Eu cheguei aqui em agosto do ano passado e eu aproveitei muito o verão. Então, na verdade, se passam mais ou menos 3 meses com calor de 30 graus. Então, no verão, a gente aproveita muito os lagos, os rios, a gente faz bastante trilha. E no inverno, claro, tem a possibilidade de esquiar, né? Assim como muita gente vem para esquiar na Suíça. Fora outros esportes também que dá para se aproveitar. Então, para mim, são esses 7 pontos positivos da Suíça. Me fala se você já tinha o conhecimento desses pontos, se para você é positivo ou se é negativo. Eu sei que muita gente tem opiniões distintas, principalmente sobre as regras gerais aqui da Suíça, né? Então, deixa aqui nos comentários o que você acha. E muito obrigada a todos que estão se inscrevendo no canal. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, é grátis. Tenho certeza que vai te ajudar muito, porque eu vou trazer muitos vídeos sobre a Suíça, informativos e da minha vida real. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.